Graça e paz, família, paz de Cristo Jesus, sejam todos muito bem-vindos. Podcast Pastor Lobato mais uma vez com você, trazendo mais conteúdo aqui no canal. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Todos os louvores nos levam, de fato, a um momento com Deus? Uma bruxa, ela deixa claro que, para um jovem, que a falta de oração favorece a ação demoníaca. E ela diz que louvores centrados no homem é uma estratégia de Satanás. Você concorda, não concorda? Vamos colocar a matéria aqui para você já em tela, você que está comigo aqui. Vocês estão vendo aqui, eu estou no site de notícias. Isso aqui é muito interessante, chamar a sua atenção. O Gospel Mais diz o seguinte: a falta de oração facilita a ação demoníaca, diz ex-bruxa para jovem cristão. A Bíblia não está repleta de recomendações sobre a importância de uma vida. A Bíblia, na verdade, está repleta de uma recomendação sobre a importância de uma vida de oração. E isso não é por acaso. Segundo o relato de um jovem cristão, uma ex-bruxa lhe confirmou que cristãos que não oram são alvos fáceis de um ataque demoníaco. Vale lembrar que uma das recomendações de Jesus foi exatamente esta, né? Oreis para que não entreis em tentação. E a gente sabe, irmão, que mesmo quando a gente tem uma vida, um devocional com Deus, os ataques são diversos, né? Nós sabemos aí que os ataques e as investidas são diversas aí contra o povo cristão. Até porque, à medida em que você vai lutando para se livrar daquilo que de fato te afasta de Deus, daquilo que possa trazer, acarretar algo ruim para a sua vida, é muito difícil a gente dizer não, porque na maioria das vezes são coisas que a nossa carne deseja. Então é bem complicado. Mas ainda, segundo o que foi relatado pelo jovem, ele diz que muitos não percebem ou percebem e esquecem, mas a vida humana se dá em paralelo com o mundo espiritual. É por isso que em trechos como o de Efésios 6,12, a palavra de Deus nos ensina: a nossa luta não é contra a carne, ou seja, contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É muito comum você ver aí na internet, né? Inclusive tem alguns aí que se intitulam, né, aqui na internet ganhando fama, dizendo que é mestre, que é bruxo, que é senhor não sei do que, de Lúcifer, e não passa aí de grandes comediantes, né? Até porque a gente sabe que os filhos das trevas, pelo que diz a palavra de Deus, pelo que diz a Bíblia Sagrada, trabalham de maneira tão sorrateira, meu irmão, que você não percebe, porque eles não vão ficar cantando ou gritando ou batendo bandeira dizendo que eles são. E aí você vê muitos aí na internet que se auto-intitulam, né, ser senhor, né, ensinador, filósofo das trevas, praticante daí de Baphomet, e na realidade aí os verdadeiros você nem sabe quem é. Vivem tão oculto nas trevas que você não sabe de onde vem, quem são, e é por isso que uma vida de oração, ela te deixa preparado, uma vida de oração te capacita para você lutar contra essas hostes da maldade no campo espiritual. Aí você olha, segundo o que é colocado ainda pela matéria, Andrew, um jovem cristão de apenas 22 anos, tá? Andrew, 22 anos, testemunha essa realidade em sua própria vida, buscando sempre se manter em oração. Abre aspas. O que me entristece profundamente é que muitas bruxas têm mais fé em suas falsas práticas do que os cristãos em suas vidas de oração. E as bruxas vão se gabar disso, contou o rapaz. Ele também disse que relatou ter tido visões do inferno, o que lhe fez voltar para Cristo. Disse que também teve a oportunidade de conversar com uma ex-bruxa, e ela lhe disse que durante o seu envolvimento com os poderes demoníacos buscava atormentar os crentes que não tinham uma vida de oração. Eu não vou aqui no caso falar que não é, que é mentira, né? Até porque, meu irmão, eu vou falar que essa questão aí de ir no inferno, você vê muita comédia aí, né, no meio cristão. Tem gente que já foi no inferno 10 vezes, 15 vezes.
Tem outros que chegam a dizer que vão no inferno toda vez que eles querem uma revelação, eles pedem para Deus para ir no inferno. Eu não entendo o que passa na cabeça desse povo, né? O que de fato eles querem mostrar para o povo, né? Abre aspas. Olha o que diz. Ela disse que seu espírito deixava seu corpo e ela ia para o reino espiritual para atormentar essas pessoas, contou o jovem cristão. Temos mais fé em nosso Deus do que essas bruxas que servem a um falso Deus demoníaco, questiona ele. O jovem, por fim, diz que os cristãos precisam ter consciência da verdadeira autoridade que possuem através do nome de Jesus. Ele diz ainda, os que não possuem isto, segundo ele, acabam mantendo uma vida infantil acerca do mundo espiritual, sem maturidade para lidar com as batalhas desse mundo hostil. É a mesma coisa de você pegar uma pessoa que ela quer tanto viver o sobrenatural e ela não faz por onde viver o sobrenatural de Deus. Inclusive nós estamos vendo aí na internet dia após dia várias mensagens aí, meu irmão, que não tem fundamento nenhum, não tem cabimento nenhum, não está dentro da Bíblia, é invenção humana, né? É criação humana. E aí você vai vendo que quando você de fato confronta, é uma ideia humana em que eles tentam fazer com que a Bíblia se adapte àquilo que eles estão criando, àquilo que eles estão inventando. Ainda de acordo, Deus deu aos crentes poder de decretar e comandar, concluiu o rapaz, segundo aí o Good TV. Para saber mais aí sobre o testemunho, eles têm até aqui ó para você entrar e ver o testemunho aqui ó. A ex-bruxa diz que louvores centrados no homem é estratégia de Satanás para enganar cristãos. Tá? Então você que quer depois aí ver essa matéria, eu já comentei isso aqui algumas vezes sobre a questão de autoridade, meu irmão. Eu vou dizer aqui, não existe nome que esteja acima do nome de Jesus. Não existe. Por isso que ele disse para mim e para você, vos dou todo o poder, vos dou toda a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, falando de potestade, poderes das trevas, através do seu nome, pelo sacrifício vicário da cruz. Ele nos dá essa autoridade, ele nos dá esse poder para podermos então vencer as hostes da maldade. Através do que, Lobato? Através de uma oração, através de um devocional sincero com Deus, através de um comprometimento com a palavra de Deus. Então isso nos capacita, isso nos dá força para vencer. Mas e aí você? O que você acha aí sobre o testemunho do jovem que recebeu aí o relato da bruxa ou da ex-bruxa dizendo que grande parte daqueles que não têm vida de oração, na verdade é uma realidade, né? Mas eu gostaria de saber a sua opinião. Aqueles que não têm vida de oração, é uma presa fácil para ações demoníacas? Deixa aí também no comentário. Eu fico por aqui. Que Jesus te abençoe. Saiba de uma coisa, meu irmão, nós tudo podemos naquele que nos fortalece, mediante Cristo Jesus. Eu sempre disse e vou repetir para você, a oração verdadeira, a oração, quando toca o coração de Deus, quando a gente consegue tocar Cristo com a nossa oração, grandes coisas acontecem. Grandes coisas acontecem. E você tem vários testemunhos aí dentro da Bíblia Sagrada que nos garante essa certeza, nos garante esta vitória. Eu, pastor Lobato, fico por aqui. Que Jesus continue abençoando você, abençoando sua casa, sua família, e a gente se encontra com mais vídeos e lives aqui nesse canal. Um grande abraço, que Cristo vos abençoe, que o grande amor de Cristo Jesus seja sobre você e a sua casa, sua família para sempre. A paz de Cristo, fiquem com Deus.